Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Diante de tanta polêmica sobre os laudos emitidos pela área da psiquiatria, que às vezes levam réus a terem as penas reduzidas por causa da inimputabilidade, nós conversamos hoje com o psiquiatra forense. Ele vai explicar para a gente um pouco mais sobre o incidente de sanidade mental. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Nas últimas semanas, nós vimos casos de laudos emitidos pela área psiquiátrica que, de certa forma, beneficiam ou tornam os réus de crimes violentos como inimputáveis ou semi-inimputáveis. Serão estratégias da defesa ou cidadãos que têm problemas psiquiátricos estão cada vez mais cometendo crimes violentos. Eu recebo hoje o psiquiatra forense Eudi Lobo, com uma larga experiência de mais de 20 anos no ramo. Ele explica para a gente um pouco mais sobre esse tema. Doutor Eudi, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Eudi, aqui em Belo Horizonte nós temos visto nas últimas semanas laudos serem emitidos por psiquiatras que, de certa forma, podem levar à redução de penas de alguns réus. Cito um exemplo de um homem que foi levado a júri popular pela morte da ex-mulher e do filho dela, assassinados a tiros, e a defesa apresentou um laudo de semi-imputabilidade. Esse laudo foi rejeitado pelo tribunal e esse homem foi condenado. Mas agora temos notícias, por exemplo, de outra pessoa, o réu Marcelo Nascimento Mendes, que recebeu um laudo e esse laudo aponta para um incidente de insanidade mental em relação a ele. O senhor, de acordo com informações que eu tive, o senhor é o autor desse laudo. O senhor pode nos falar sobre isso? O que é um incidente de insanidade mental? Quando existe dúvida sobre a capacidade mental de uma pessoa que cometeu um crime, quer seja por algum adoecimento grave, quer seja por uso, abuso e dependência de drogas, há a necessidade de solicitar uma avaliação de perito oficial para esclarecimento. Então, as bancas de defesa solicitam estas avaliações para seus respectivos médicos e quando esta dúvida, se ao tempo do fato que a pessoa cometeu um crime, ela estava com suas capacidades de entender a realidade prejudicadas, o advogado, através desse parecer, solicita ao juízo para que seja instaurado um incidente de sanidade mental. E daí, essa pessoa, esse que cometeu o crime, passa geralmente por uma banca de 3 psiquiatras e muitas vezes também junto com o psicólogo, com a finalidade de esclarecer se de fato aquele indivíduo apresenta doença e se essa doença repercutiu na capacidade da pessoa entender o que estava fazendo ou de controlar-se sobre o que fez. Isso é até, então, apenas uma entrevista, uma consulta, ou são feitos exames que possam levar à conclusão se essa pessoa tem ou não uma doença psiquiátrica? Tem a avaliação indireta, que é aquela que o médico produz os seus documentos, os seus relatórios, pareceres e laudos, a partir de documentos do histórico de vida do indivíduo. Por exemplo, sobre os prontuários médicos e também sobre os relatos de familiares e de outros informantes que possam prestar esclarecimentos. Esta é a avaliação indireta, ou seja, baseada apenas em documentos e informações de fontes seguras. E existe a avaliação direta, que é aquela adequada, pertinente e recomendada, que inclui a entrevista profunda, exaustiva com esse indivíduo para verificar, através da entrevista psiquiátrica forense, mais aplicação de alguns testes, quando possível também com acompanhamento dos colegas psicólogos jurídicos que complementam com algumas testagens que são exclusivas da psicologia. Através desse conjunto de informações, se responde a 3 perguntas. Primeiro, se aquele indivíduo apresenta ou não doença mental. Em caso de apresentar doença mental, se esta repercutiu, se esta influenciou naquela autoria criminal. E, em terceiro lugar, se teve a influência da doença mental para cometer o crime, se isso foi uma influência ou parcial, que corresponde à semi-imputabilidade, ou se foi total, que inclui a inimputabilidade. Quer dizer, então, doutor, que esse laudo ele requer exames complementares para se concluir se essa pessoa só teve um surto momentâneo. É isso mesmo que eu entendi correto? Existem os exames complementares
tanto aqueles realizados com testes psicológicos, como, por exemplo, um teste padrão ouro chama teste de Rocha, ou teste de Rorschach. E existem também os exames complementares, como, por exemplo, tomografia computadorizada cerebral, ressonância nuclear magnética do sistema nervoso central, testagens laboratoriais para confirmação ou descarte do uso de drogas. Então, existe a complementação de testagens psicológicas exclusivas desse profissional e existe também os exames complementares de neuroimagem e laboratoriais para drogas, por exemplo. Uma pessoa que tem esse laudo de semi-imputabilidade ou de imputabilidade total, pode ser considerado, então, um doente psiquiátrico, um esquizofrênico? Como ele é considerado? São inúmeras as doenças mentais que levam a estas incapacidades, ou parciais ou totais, de entendimento da realidade e de controle das situações criminosas. Então, na verdade, apresentar uma doença mental, isto não é critério automático para que este indivíduo seja avaliado no incidente de insanidade mental. Como já falado, fala-se em incidente de insanidade mental quando há dúvida se, além de ter a doença, se essa doença ou essa dependência química era tão grave ao tempo do fato criminoso avaliado que aquele indivíduo realizou aquela conduta contra a lei ou sem entender o que estava fazendo ou sem se controlar ou sem se conter dos seus impulsos diante daquela situação. Em alguns casos, quem cometeu aquele ato criminoso, ele pode ter tido um surto momentâneo e não ser um doente. Ele pode ter tido digamos que, algo que naquela hora fez com que desse um clique e ele tivesse aquela atitude, mas ele não seria um doente mental. Nesse caso, aí, ele teria o quê? Um laudo de semi-imputabilidade? Existem situações em que o indivíduo apresenta a doença, comete um ato criminoso e que tinha totais condições tanto de entender como de se controlar. Isso corresponde ao imputável, que toda aplicação da lei será realizada a ele sem nenhum benefício exclusivo para o tratamento. Existem as condições tanto em que o indivíduo apresenta um adoecimento mental cujos sintomas estão ativos ou que apresenta um adoecimento mental que em algum momento esses sintomas ficaram temporariamente ativos, que eu acho que é o que você está perguntando como surto, e nesse caso sim. E no caso do surto, como também da doença, o que se avalia não é a doença, é o quanto a doença alterou a capacidade. Porque se tem doença e essa doença não levou a nenhum distúrbio do entendimento e do controle, isto não vai ter nenhum benefício em relação à semi e à inimputabilidade. Agora, quando, independente da doença ou do surto, naquele momento do fato criminoso, o indivíduo estava em condições mentais ou que não entendia ou que não se controlava, que se fala da possibilidade da avaliação para a semi e a inimputabilidade para que esse indivíduo, e isso não corresponde à falta de aplicação da justiça, mas pelo contrário, é a real, necessária e indicada aplicação, que é o indivíduo submeter-se a tratamento obrigatório. Porque essas pessoas, consideradas semi-inimputáveis, elas precisam automaticamente se submeter ao tratamento, não por opção, mas por obrigação e imposição, para diminuir, por exemplo, o risco de reincidência nos comportamentos agressivos. O psiquiatra forense, ele recomenda, ele determina esse tipo de situação, ele apenas indica que há necessidade do tratamento. Como que isso figura no meio jurídico? O juiz, a juíza, quando solicita aos peritos oficiais, psiquiatras forenses e psicólogos jurídicos essa avaliação, eles já realizam o que nós chamamos de quesitagem, ou seja, elaboram perguntas a serem esclarecidas por esses profissionais que atuam na saúde em interface com a justiça. E uma das perguntas é essa: se tem ou não tem doença, se tem doença, se ao tempo daquele fato, se no momento daquele fato, em avaliação, o indivíduo estava com as capacidades prejudicadas
e se estava prejudicada, se era total ou parcialmente, e se em tendo doença, se há necessidade de tratamento e qual tipo de tratamento, que pode ser ambulatorial, ou seja, sem necessidade de internação, ou o tratamento pode ser na forma de internação. Então, ou os peritos já respondem às perguntas que foram elaboradas, ou pelos juízes, ou pelo Ministério Público, ou pelos advogados das partes, tanto da assistência de acusação, como também por parte da defesa. O senhor percebe, ou essa percepção é só nossa, de fora do sistema, de que cada vez mais esse recurso tem sido buscado pela defesa de pessoas envolvidas em crimes violentos, a busca de um laudo que ajude a mostrar que essa pessoa estava em desequilíbrio e que ela precisa de um tratamento, para a maioria das pessoas acaba aparecendo uma estratégia. O senhor percebe se as pessoas estão buscando mais esse recurso ou não? A gente que é leigo é que está tendo essa impressão. Percebe-se sim, eu estou concordante com essa impressão. Apesar dessa não ser uma avaliação científica, mas se percebe sim no dia a dia, tanto juízes como promotores, como também os advogados de defesa e assistência de acusação, solicitando mais avaliações psiquiátricas forenses e psicológicas jurídicas. E especialmente depois da Lei 11.343, a lei chamada Lei de Drogas, em que no artigo 45 ela coloca a dependência química, ou seja, a dependência por uso de substâncias psicoativas, incluindo álcool, drogas lícitas, drogas ilícitas, medicamentos e várias outras substâncias, como sendo uma possibilidade que as drogas usadas tenham causado essas incapacidades ou de entendimento ou de determinação, o que repercute automaticamente para a semi-imputabilidade e a inimputabilidade. Portanto, essa percepção que está havendo uma busca maior por laudos e avaliações psiquiátricas, forenses, psicológicas, jurídicas é real. Leva à impunidade? Não leva à impunidade quando adequadamente realizado, porque não é que a pessoa deixe de receber um tratamento judicial. Só, ao invés de receber reclusão e pena na forma de cadeia, a pessoa vai ser submetida a tratamento multiprofissional obrigatório, que pode ser tanto ambulatorial, ou seja, fora do ambiente hospitalar, como também pode ser no interior de um hospital, pelo tempo necessário que essa pessoa possa resolver, especialmente o efeito da periculosidade, ou seja, que a pessoa possa tratar o tempo suficiente para que o seu risco de reincidência naquele crime possa ser reduzido ao máximo ou até eliminado quando isso é possível. E esse tratamento ocorre efetivamente num país onde a gente vê cada vez mais fecharem as casas que são responsáveis, os grandes hospitais psiquiátricos. Não sei se no caso desses que estão no sistema carcerário seriam para o tratamento normal, mas o que a gente sabe é que cada vez mais se fecham hospitais psiquiátricos. O tratamento psiquiátrico, ele é cumprido? Eu concordo plenamente, sou absolutamente solidário com essa questão que, infelizmente, nós tivemos uma redução de leitos para tratamento psiquiátrico no Brasil como um todo, para os tratamentos clínicos e também nos HCSTPs, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que têm essa especialidade de tratar pessoas com dependência química, com doença mental, que tiveram comportamentos relacionados à semi ou à inimputabilidade. Então, isso é um fato real. E aí, existe tanto a possibilidade do sistema público contratar vagas das clínicas privadas para esse tratamento, como também existe uma parcela dessas pessoas que podem ser tratadas ambulatorialmente, como, por exemplo, no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Geral. Então, existem essas possibilidades também de tratamentos ambulatoriais e não exclusivamente hospitalares. E sobre a redução de leitos, eu estou absolutamente concordante, até que é uma estatística pública, real e lamentável. O que quer dizer que, dentro da lei, pelo que a gente viu, principalmente no tempo da pandemia, se um detento ele não tem
a condição de receber a pena, cumprir a pena como a lei dele, como a lei prescreve para ele, ele pode inclusive ser colocado em liberdade, não é, doutor? Existem algumas situações muito específicas que esse é o desfecho mesmo. Agora, o que supre essa questão de fechamento de leitos para que as pessoas possam ser tratadas nessa situação de criminalidade correlacionada com respectiva semi-inimputabilidade, existem tantas situações em que o próprio indivíduo e a família custeiam esse tratamento em clínicas particulares, como também algumas situações em que o sistema público recebe a determinação de contratar leitos em clínicas psiquiátricas particulares para que tenha esse cumprimento da chamada medida de segurança. Que a medida de segurança não é impunidade. Ela corresponde a tratamento obrigatório para as pessoas que cometeram crimes em situações de, além de apresentarem doença mental, dessa doença mental ter interferido, ter sido parte causal dessa ação criminosa ou omissão. Tá certo. Muito obrigada, doutor Eudi. Muito obrigado. Obrigada também a você que acompanhou a nossa coluna. Me segue aí pelas redes sociais. Eu estou no Etel Correia Jornalista, no Instagram. Estou também no Twitter, Etel_Correia. Estou todos os dias na TV Alterosa, trazendo as notícias do nosso cotidiano, tudo aquilo que nos interessa está lá. Passa lá, acompanhe a gente na TV Alterosa, acompanhe a gente também pelas redes sociais. Este foi mais um Fato em Foco.